Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez, que Deus abençoe grandemente, ricamente, poderosamente a vida de cada um de vocês. Amém? Tá começando mais um Foco Cristão e desde já eu quero agradecer a sua presença nesse vídeo, onde nós tratamos de assuntos concernentes à palavra do Senhor. Amém? É muito bom saber que você está conosco, que você tem o prazer de ouvir a palavra do Senhor, de entrar nesse canal tão somente para ouvir a palavra do Deus eterno. Amém? Palavra essa que é essencial para as nossas vidas. A palavra de Deus é que nos fortalece a cada dia e que nos dá força para vencer as adversidades do dia a dia em que nós nos encontramos. Amém? Você está sempre convidado a permanecer nesse canal, a convidar pessoas a vir participar conosco e ouvir mais da palavra do Senhor Jesus. Amém? Quero, nesse momento, estar trazendo mais uma palavra, mais uma reflexão para as nossas vidas, da palavra de Deus, que tem falado ao meu coração. Eu tenho certeza que falará mais uma vez também ao seu coração. Amém? Eu quero deixar aqui a minha gratidão e os meus cumprimentos ao meu grande amigo de infância, né, Giovanni, ao meu grande amigo e irmão em Cristo, Ivan, né? Eu estive há poucos dias ali com ele e a gente teve uma conversa edificante para a glória de Deus. É um grande amigo, é um grande irmão que sempre esteve comigo ao meu lado nos momentos mais difíceis e eu faço questão de tornar notório o nome dele. Eu faço questão que o nome dele seja conhecido para a honra e glória do nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que a gente deve dar honra a quem tem honra. Amém? Permaneça conosco e eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas logo após a vinheta. Muito bem, meus queridos. Eu queria trazer hoje uma palavra da parte de Deus que está no livro de Juízes, no seu capítulo de número 14, versículo de número 8. Assim nos diz a palavra do Deus eterno. Amém? E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la. Então, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, viu que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele. Alcançou seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Irmãos, é interessante essa passagem, né, que fala a respeito de Sansão, que ele estava indo para Tímina com seu pai e com sua mãe. Quando eles chegam à vinha, um leão sai e ataca Sansão. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apodera de Sansão e Sansão mata aquele leão com as suas próprias mãos. Mas o interessante é que depois de alguns dias ele volta pelo aquele mesmo caminho, com um destino e com um propósito. Só que ele tem a curiosidade de voltar para ver o corpo do leão que estava morto. E ali ele encontra mel no corpo do leão que ele já tinha vencido. Irmãos, ele encontra mel no corpo do leão que ele já tinha matado. Sabe o que Deus me fala dentro desse texto? Qual o meu entendimento sobre isso? Meus queridos, muitas vezes a gente já matou um leão, mas o problema não é a gente matar. Muitas vezes a gente quer voltar para ver o corpo do leão que a gente já derrotou. Só que há um problema nisso tudo. Meus queridos, não volte naquilo que você já derrotou, porque vai ter mel lá. Vai ter mel. Sabe aquele relacionamento que não estava dando certo e que Deus falou para você, olha, eu vou tirar ele da sua vida, eu vou tirar ela da sua vida, por quê? Porque não é ele que eu quero para sua vida, não é ela que eu quero para sua vida.
Sabe aquele problema grande que você pensava que você não ia conseguir vencer, mas você já venceu? Mas o problema é que a gente, como ser humano, a gente muitas vezes a gente faz a mesma coisa que Sansão fez. O quê? Voltar ao cadáver que a gente já tinha derrotado. A gente quer voltar para onde Deus nos tirou. A gente quer voltar de onde a gente saiu. A palavra de Deus vai dizer que quando a gente aceita Jesus, Jesus nos lava com seu sangue, nos purifica de todo o pecado. Você se recorda quando foi a primeira vez que você aceitou Jesus? Como foi a guerra espiritual para você aceitar Jesus? Então somente é levantar a sua mão e confessar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, no meio de todo mundo. Você se lembra da guerra espiritual? Você se lembra de onde Jesus tirou você? Você se lembra que muitos no começo dizia não vai durar um mês, não vai durar uma semana. E aí você está firme e forte na presença do Senhor? Então eu falo para você que já matou esse leão, que está firme e forte na presença do Senhor. Não volte. Não volte ao cadáver. Não volte àquele lugar que você já venceu. Não volte para as práticas de onde você saiu. Não volte para o mundo de onde Jesus tirou você, de onde Jesus libertou você. Não volte. Um homem estava há 38 anos em cima de uma cama. Há 38 anos, irmãos. Levavam ele lá até o tanque de Betesda. Chegava lá, colocava ele, mas na hora que era para receber o milagre, ninguém estava nem aí para ele. Todo mundo pulava na frente. E há 38 anos ele passava por essa situação. Só que Jesus chegou na vida dele. Jesus chegou assim como chegou na minha vida. Jesus chegou assim como chegou na sua vida. Jesus cura aquele homem. E depois, depois que Jesus cura ele, Jesus vai dizer algo muito interessante, que serve para a minha vida, que serve para a sua vida, que serve para a reflexão da gente. O que Jesus disse? Você agora está curado. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que a palavra de Deus também vai nos dizer? Que quando o espírito imundo sai, quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, automaticamente o espírito imundo ele tem que bater em retirada. Quando você aceita Jesus, você agora tem o Espírito Santo. Porém, se você voltar às práticas pecaminosas e aquele espírito imundo que saiu da sua vida encontrar a casa vazia, ou seja, o templo do Senhor, que é o nosso corpo, o templo, aliás, encontrar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, vazio, se ele encontrar vazio, além daquele espírito imundo, voltar, ele ainda traz consigo mais 7, e a palavra de Deus vai dizer o quê? Que o último estado agora é pior do que era antes. Irmãos, não volte às práticas de onde Deus já te tirou. Não volte ao lugar onde você já matou o leão, onde você já venceu, porque corre risco de você encontrar mel lá. E se você encontrar mel, você vai querer saborear do mel de onde você saiu. Você vai querer saborear do mel da onde Deus te tirou. Você vai querer degustar do mel de onde Deus falou: olha, eu estou te tirando daqui, eu estou tirando do lamaçal do pecado, eu estou te lavando, eu estou te remindo, eu estou te perdoando. E agora não volte. Porém, agora não volte mais. Não volte, irmãos. Permaneça firme na presença do Senhor. Passe o que passar, permaneça firme na presença do Senhor. Aqui quem está falando para vocês, irmãos, é alguém que já errou também na presença de Deus. Mas toda vez que a gente errar, que a gente cometer uma falha, toda vez a nossa obrigação é reconhecer que a gente é pecador. A nossa obrigação é reconhecer que a gente é dependente do Senhor, que a gente precisa da misericórdia dele. É correr o mais rápido, se ajoelhar na presença do Senhor, se humilhar, pedir o perdão dele, porque a gente necessita disso, irmãos. Mas não se conforme com os costumes desse mundo, não se conforme com os costumes desse século. Não volte para onde Jesus já te tirou.
não volte às velhas práticas, mas prossiga com os olhares fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que essa palavra penetre no seu coração, assim como Pedro entrou no meu. Espero que Deus tenha falado com você. Espero que Deus tenha, através dessa palavra, te dado um alerta. Talvez você estava pensando em sair, estava pensando em voltar, estava querendo desistir, mas Deus é contigo. Passe o que você estiver passando, sofra o que você estiver sofrendo, mas sofra, passe na presença de Jesus. Porque um dia, a palavra do Senhor é bem clara em dizer que um dia os nossos sofrimentos, as nossas lágrimas, todos serão enxugadas, todos serão findadas. Mas para isso é preciso que a gente venha permanecer firmes na presença do Senhor e não voltar ao cadáver do leão que a gente já matou. É deixar para trás e prosseguir em frente na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero ser mais uma vez grato à sua presença nesse canal. Te peço que você compartilhe esse vídeo para falar com mais pessoas. Deixe seu like, comente. Eu estarei respondendo os seus comentários. O meu intuito maior desse canal é tão somente levar a palavra de Deus até você. Amém? Aqui vos fala um simples irmão, um humilde irmão, que o único bem mais precioso que tem nessa terra, além da minha família, é primeiramente a presença de Deus e o temor dele em minha vida. Amém? Que Deus mais uma vez abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém? A paz do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.